Capítulo 15. A Praia da Espera. Poucos dias me separavam da terra firme. Alguns centímetros apenas faltavam para que a desajeitada cobrinha de pontos que eu traçara, paciente, ao longo de 96 dias, tocasse o outro lado da surrada carta do Atlântico Sul. Os centímetros mais importantes. A calculadora voltou a trabalhar desesperadamente. Retomei as observações, refiz ansioso todos os cálculos e constatei que mais um dos pontos objetivos anotados na carta havia sido atingido. Na mosca! Baixara bem em latitude e em longitude cruzara por fim o meridiano de Recife. 35 graus oeste. Sim, senhor! Havia terra exatamente ao norte. Terra brasileira. A distância diminuía, irreversível. Os cuidados com a navegação foram redobrados, os intervalos de descanso encurtados e o ritmo de trabalho aumentou. A corrente do Brasil, que me ajudara a baixar as posições, em breve se tornaria um obstáculo, pois teria que atravessá-la. Oeste verdadeiro seria o meu rumo a partir de agora, nem subir nem baixar. O vento, estranhamente ainda fraco após mais de 5 dias, rondou para nordeste, e caso viesse a aumentar, complicaria a minha situação. Andava tenso, e a cada posição mais tenso ficava. A ideia de avistar terra não me saía mais da cabeça, não me deixava mais dormir. Era fundamental que a aproximação fosse feita com bom tempo, durante o dia e de modo preciso, pois as referências que eu tinha da costa eram apenas as do Pilot Book inglês. As cartas de detalhe e aproximação de Salvador haviam sido vitimadas pela água misteriosa que por algum tempo andou incólume a bordo. Durante o intervalo de almoço, pela 1000ª vez, eu perdi o canivetinho com o qual abria todas as embalagens aluminizadas dos alimentos. Procurando por todos os cantos, encontrei-o finalmente caído atrás do suporte do rádio principal. Um cantinho que há muito tempo não era visitado. Achei ali algumas coisas interessantes. Moedas da África do Sul, alguns cruzeiros e um estranho e embolorado caderninho verde. Um talão de cheques. Meu Deus, como foi parar ali um talão de cheques? Junto havia uma carta. Uma carta da qual eu era mero portador e que fora motivo de longas discussões na África. Um dia surgiu em Luderitz um simpático repórter com a especial missão de pedir que eu levasse para o Brasil uma mensagem lacrada num envelope solenemente endereçado em letras góticas a Abraham Lincoln. Não, eu disse educadamente. Não, não e não. Não, não e não. Lamento profundamente, mas eu não pretendo entregar carta nenhuma a espíritos reencarnados ou a quem quer que seja. Perdoe-me, mas eu acho que pelo correio será mais seguro e rápido. Graham Brown era o seu nome, e jurou-me de pés juntos que não se tratava de uma história inventada ou de alguma reencarnação do velho presidente americano, e que a carta lhe fora confiada por um casal de verdade, e era importante que eu a levasse. Tentei diversas vezes fugir da estranha incumbência, mas terminei, afinal, meio a contragosto, enfiando a carta naquele cantinho. Depois desse dia, esqueci-me por completo da operação Correio Póstumo, e a carta continuou em seu lugar. Eu jamais poderia imaginar, então, que algum tempo depois o caso seria solucionado de maneira tão simples. Conversando por acaso com um aluno da Escola de Engenharia Naval da USP, que já estivera na África, lembrei-me da carta e comentei sobre a minha intenção de desviá-la para o lixo. Para o meu espanto, descobri que seu nome era Abraham Lincoln Rosenberg, o próprio destinatário. Distraído, recolocando a carta e perdido os papéis na caixa de rádio, enquanto fazia a digestão, ouvi um estrondo. Nossa, mãe, uma explosão no mar! Saí. A uns 300 metros de distância, nas águas azuis e tranquilas, um círculo branco de espuma. Era só o que faltava, pensei. Escapar de tubarões e baleias, de tempestades e navios míopes e vir parar exatamente numa zona de exercício militar.
Sem parar de olhar para cima, procurando o infeliz que deveria estar soltando bombas, apanhei o VHF portátil que estava junto da portinhola e comecei a transmitir pelo canal de emergência um pedido de clemência. E antes que soltasse o microfone, esperando resposta, vi a uns 100 metros a mais impressionante demonstração de força física que um magro ser humano poderia imaginar. Uma gorda e poderosa baleia surgiu da água, subindo como um foguete. O seu corpo saiu para fora até quase a ponta da cauda e, contorcendo-se no ar, com algumas dezenas de toneladas, caiu exatamente de costas, com suas imensas estrias peitorais para cima, provocando nova e estupenda explosão. Momentos depois, o barco todo balançava levemente sob o efeito das ondas que em círculo se abriam. Uma força monumental, cujo impacto se propagou pela superfície quase lisa daquela tarde. Sentei no meu barquinho meio sem graça, segurando o transmissor e tentando adivinhar de que lado do imenso mar ela surgiria de novo. As baleias têm esse hábito, que eu desconhecia, de subir à tona em grande velocidade e cair propositadamente de costas sobre o mar, provocando impressionantes estrondos. Dizem que tanto pode ser uma forma de comunicação entre cetáceos, como um eficiente método de remover parasitas que se alojam em seu dorso. 15 de setembro, sábado de rádio, calmaria total. Um silêncio ameaçador invadiu o Atlântico. Só havia o sol, ainda baixo, como testemunha do calor que eu sentia. 1 litro de suco de limão desapareceu logo no café. Aproveitei a falta de ondas para corrigir o rumo, remando corrente acima. Às 7h30, surpresa! Bem à minha proa, um navio, muito longe, mas visivelmente indo para o sul. Chamei pelo rádio, mas não tive resposta. 15 minutos depois, outro navio, à mesma distância e seguindo a mesma rota. Novamente sem resposta. Continuei remando. Que trânsito! Talvez devesse ter insistido no rádio. Talvez fosse melhor assim. Estava há 97 dias sem ver um rosto humano e poderia levar um susto. Ou, quem sabe, provocar um susto. Fui à carta do deformado espelhinho metálico e constatei que minha fisionomia não era das mais convidativas. Menos de meia hora depois, um novo navio, desta vez subindo e a uma distância de mais ou menos 2 milhas. Chamei pelo rádio em inglês, sem resposta. Insisti em português. E milagre, respondeu um operador frio e de pouca conversa. O que deseja, IAT? Pedi uma confirmação de posição e ele me mandou uma, francamente duvidosa. 12 graus 56 minutos de latitude sul e 36 graus 20 minutos de longitude oeste. Pelos meus cálculos, eu deveria estar, na pior das hipóteses, em 12 graus 48 minutos sul, ou seja, 8 milhas para cima. Não era possível que tivesse descido tanto durante a noite. Não quis insistir com o oficial de rádio, que parecia não se interessar muito por problemas de navegação. O navio era brasileiro, se chamava Almares e continuou sua rota para Baltimore, sem que ninguém a bordo me avistasse. Percebi que o operador com quem falava duvidava de que eu não fosse um pesqueiro e encerramos o comunicado. Eu atravessava a rota Recife-Abrolhos, bastante movimentada, e por via das dúvidas deixei o rádio do lado de fora para qualquer eventualidade. 12h30, hora do almoço. Larguei os remos sem me preocupar em tirá-los da água. Mar de Almirante, uma verdadeira lagoa de azeite. No cardápio, salada de feijão branco, carne, arroz e purê. Quando me levantei com a panela para apanhar uma medida de água, mais um navio apareceu no horizonte. Outra vez distante. Perdi o ânimo de tentar um contato, mas precisava ter certeza sobre a posição que o Almares me mandara. Enquanto a panela estava no fogo, chamei diversas vezes. Sem resposta. Tentei em inglês, em francês, até em esperanto, língua que estudávamos secretamente para confeccionar colas universais nos tempos de colégio. Nada de resposta. O almoço foi servido no convés, pois dentro o calor era insuportável. Tranquilamente comendo, eu olhava aquele vulto cinza que seguia imperturbável para o sul. E, de repente, com a boca cheia, dei um berro e quase engasguei.
A proa! Ele estava guinando a proa na minha direção. Eu não podia acreditar. Agarrei uma toalha e comecei a agitar. Eles me viram, berrava. Pelo rádio, ouvi no mais límpido português. Aqui é o Patrícia Ramos na escuta. Estamos nos aproximando. Está tudo bem a bordo? Prossiga. Tudo perfeito, 100% ótimo. Por favor, não se aproxime em cima de mim. Deixe-me por bom bordo. Tudo em ordem. Esplêndido dia. Tudo muito bem por aqui. Respondi quase gaguejando. Lembrei-me das colisões com o Storm Vogel na saída de Luderitz, mas com o mar assim calmo não haveria riscos. Febrilmente comecei a arrumar o barco. Joguei panela e pratos para dentro, endireitei a bandeira do Brasil, guardei as camisetas que secavam, removi rapidamente o sal acumulado sobre o painel solar, a barba, não havia tempo para a barba, e então amarrei os tênis, cujas cordinhas há dias estavam soltas. Arrumei o cabelo. Meu Deus, que expectativa! O navio continuou se aproximando, em marcha lenta, por bom bordo. Segurando o rádio com a mão esquerda, eu falava com a ponte. Passaram-me uma posição que coincidia com a minha. Aos poucos, o nome pintado em letras negras tornou-se legível. Já podia ouvir o barulho das máquinas. Coloquei os remos em posição de descanso e esperei em pé. O coração batia na garganta. Era lindo, Patrícia Ramos. A 50 metros apenas, reduziu ainda mais as máquinas e começou uma manobra à minha volta. Toda a tripulação estava no convés. No Tijupá, junto à ponte de comando, todos na borda imóveis. Ao centro, um homem forte, careca, com a camiseta enrolada no pescoço, provavelmente o comandante, levantou os 2 braços com as mãos juntas. Acenei e imediatamente toda a tripulação respondeu com os braços levantados. Não havia o que falar. Simplesmente olhava aqueles homens todos que acenavam. Todos sorriam. O homem forte sem camisa continuou com as mãos juntas para cima. O Patrícia Ramos completou a volta e, após um longo apito, um apito que me entrou fundo pelos ouvidos que nunca mais esquecerei, desapareceu no horizonte, rumo a Paranaguá e Itajaí. Nada no mundo poderia ter sido mais emocionante do que esse súbito encontro a 90 milhas de Salvador. Eufórico, ataquei os remos com a firme disposição de não perder nem mais um minuto, e só parei um pouco antes do QSO. Ao ligar o rádio, o mundo desabou sobre a ilha de tranquilidade onde eu vivia. Os radioamadores estavam elétricos, todos falando ao mesmo tempo, muitas pessoas em cada estação. Queriam, a partir daquele contato, que eu entrasse no rádio diariamente e pelo menos 4 vezes por dia. Alguns amigos se preparavam para ir a Salvador e insistiam em saber a data da chegada. Expliquei que eu não pretendia voltar a falar antes do próximo contato combinado, como de costume, para terça-feira, às 13h30, hora do Brasil, 16h30 de Greenwich, porque seguramente até lá ainda não teria alcançado a costa. O pouco vento que havia não se fixara em uma direção definida, e a corrente do Brasil já não era mais favorável, pelo contrário, me empurrava para o sul. O Alex queria a distância da costa, o Álvaro o ponto exato de chegada. Secretamente, sem dizer nada a ninguém, decidi aproar na direção do farol de Garcia Dávila, 30 milhas ao norte de Salvador, o único cujas coordenadas precisas tinha em meu poder. Havia ainda 3 opções: o farol de Itapuã, o farol da Barra, velho e conhecido, e o farol do Morro de São Paulo, a mesma distância ao sul de Salvador. Pedi confirmação para esses 3 de seus dados na lista de faróis, pois a minha havia naufragado embaixo da cama, também na água misteriosa. Quando Henrique, um radioamador de Salvador, me passou os dados, percebi que uma turma se preparava para tentar me sobrevoar. Não me agradou nem um pouco a ideia. Tudo o que eu queria no mundo era chegar inteiro, fundear em segurança e deitar embaixo de uma árvore em paz e sossego. Antes disso, não estava disposto a nenhuma comemoração. A viagem não havia terminado. Ao contrário, a parte mais complicada e perigosa estava pela frente, a costa baiana. Sabia que não seria fácil encontrar passagem segura pelos recifes que a cercam, caso o vento virasse, e a calmaria já durava demais.
O barômetro nas últimas 24 horas apresentava uma ligeira e inquietante queda, o que coincidia com as previsões que eu captara, de ressaca e mar agitado em toda a orla. O Álvaro insistiu para que eu voltasse ao ar pelo menos no domingo. Acabei concordando. A seu lado estava Jurema, uma repórter de TV, que 3 meses antes me deixara roxa de raiva, duvidando que eu tocasse a Bahia antes de 4 meses. Reconheci a sua voz e ela levou um susto. Ao pressionar o interruptor do rádio, a paz voltou a reinar no Atlântico. Que alívio! Consegui anestesiar o ninho de vespas. Num sábado à tarde, nada como jantar de roupa limpa e cara lavada. Coloquei um pouco de água doce para esquentar, apanhei o barbeador e pam, 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 marteladas no fundo, possivelmente sobre a chapa de cobre do plano terra. Pus a mão na cabeça e tentei pensar. Não, eu ainda não estava louco. Mas quem poderia estar martelando meu barco debaixo d'água no inocente sábado? Devagar e preparado para uma surpresa saí. Não havia nada ao redor. Peixes, baleias ou o que fosse. Muito menos trabalhadores. Pam, pam, o barulho continuou. Não me contive. Com o rosto cheio de espuma de barbear, vesti a máscara, me apoiei na borda e mergulhei a cabeça. Uma tartaruga. Uma velha tartaruga tão cheia de cracas que parecia um rochedo ambulante. Nem se importou com a minha presença e continuou batendo. Tomei ar e mergulhei outra vez. Era tão mansa e distraída que pensei mesmo em aplicar-lhe sobre o casco a minha tecnologia de combate ao limo. Um pouco caduca, veio mordiscar meus dedos e deixou que eu a empurrasse pelo casco sem a mínima cerimônia. Vim acompanhada de um cortejo particular de uns 10 pequenos pilotos, que quando partiu, fez ainda uma volta completa e desapareceu com seus distratos seguidores. Comigo continuavam os 2 últimos e fiéis pilotos, um pouco mais gordinhos que os da calma visitante. Dos dourados, nenhum sinal, nenhuma notícia. Partiram para sempre. Mas as visitas não terminaram. À noite, uma baleia. Mais uma. Mas dessa vez, nervosa e mal-humorada, esbanjava em violência o que as suas antecessoras mostraram em delicadeza. Transformou-me em seu brinquedo, mas não no seu predileto. Os golpes eram fortes. Eu não sabia o que fazer. Desesperado, comecei a bombear com força ar na tubulação de saída dos lastros. Talvez as bolhas a espantassem. Nada. Pus o som no volume máximo. Não, melhor não irritá-la. Minha Nossa Senhora, tão perto do fim, tudo ia tão bem. Não podia ficar imóvel esperando o golpe final. Passei a mão na lanterna, que até então não usara, fechei todos os respiros e a escotilha e, rápido como um raio, saí e tranquei a portinhola. Se ela me emborcasse, não poderia haver uma única entrada aberta, pois com o mar liso e sem ondas, levaria algum tempo até endireitar o barco. Noite clara, não havia fosforescência e não podia vê-la na água escura, mas uma leve ondulação na superfície que espalhava as estrelas foi o sinal. De joelhos, tremendo sem parar, uma mão firme na borda, com a outra acendi e apontei o potente facho para o fundo. A luz atravessou a água cristalina e vi seu corpo passando por baixo, a uns 3 metros no máximo. Não era o corpo, mas a longa cabeça cheia de manchas. E no mesmo instante ela mergulhou. Ai, 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 exatamente embaixo, e sumiu em direção ao fundo. Lembrei-me das explosões na véspera, das páginas de Moby Dick e de tantas histórias trágicas. Agora é a minha vez. Que tremenda asneira, que colossal burrada! Por que provocá-la com a luz? Por quê? Tarde demais para arrependimentos. Eu não me entregaria nem que ela me picasse em pedacinhos. Nunca! Em hipótese alguma deixaria de pôr os olhos em um coqueiro, mesmo que para isso tivesse que continuar nadando até o Brasil. O bote inflável. Abri a despensa, agarrei-o como se fosse a vida e não parei de soprar até que ficasse totalmente cheio. Todo sem fôlego, sentei abraçado ao meu passaporte para a salvação, ao lado da sacolinha de sobrevivência, esperando o ataque. E assim caí em sono profundo. Pela manhã, desinflando o pequeno bote, percebi que havia me excedido um pouco. Quase entrei em pânico por causa de uma situação que na verdade não era nova. A distância que diminuía se transformava em nervosismo, em ansiedade.
O vento rondou para nor-nordeste e a minha posição tornava-se delicada se ainda pretendesse alcançar o farol de Garcia Dávila. Remando com o vento lateral e contra a corrente, todo o esforço desse domingo não produziu mais do que 28 milhas. O 14º domingo, e certamente o último. O que estaria fazendo no próximo fim de semana? Estaria comemorando uma perfeita chegada ou teria me esborrachado nos intermináveis recifes? Amarrei as antenas, liguei o rádio conforme combinamos na véspera e, sem muita conversa, respondi às 3 costumeiras perguntas do Alex. Estado geral, posição e distância da costa. Estou na frequência do PY7HW José Luiz, móvel marítimo a bordo do Patrícia Ramos, e contou que quando nos cruzamos estava dormindo, pois fazia o quarto noturno. A previsão do tempo me anunciava um vento exatamente contrário ao que soprava, e a possibilidade de ressacas e mar forte mais uma vez se confirmou. Voei aos remos com a proa voltada, tudo que podia, para o norte, atropelando as pequenas ondas que se formavam. Não consegui comer. A mesma inquietação que me assaltara na saída, milênios atrás, me tornava agora que o horizonte estava condenado a ser interrompido. Por mais que tentasse, e sabendo que precisava descansar, não pude dormir. No meio da noite, soltei a âncora de mar para evitar que o vento me jogasse ao sul, e ao prepará-la, encontrei bem no fundo da bodega 5 a velha âncora de ferro, uma Danforth de 10 quilos que deveria ter sido jogada fora assim que estivesse livre da África. Foi uma sábia decisão não ter feito. A profundidade estava ainda em 3.500 metros e de nada serviria a pesada âncora, mas eu dependeria dela para evitar um naufrágio caso me metesse de mau jeito diante de algum ponto difícil da costa. Preparei e desembolei no escuro todos os cabos de que dispunha, uns 180 metros, e com todo carinho deixei a âncora a postos. Ela teria a honra de ser a primeira a tocar o solo. Amanheceu a segunda-feira e, para minha completa euforia, o mar continuava manso. Ainda uma chance. Entrei nos remos com os dentes apertados. Força total. 250 metros finais. Muito bem, guarnição. Não esmoreçam, firme na pegada. É a hora da verdade. Levantem a cabeça. Tudo na água, gritava o nosso técnico de remo, o Sr. Arlindo, ao final de uma prova de 2.000 metros. E por mortos que estivéssemos cegos de exaustão, eram sempre nos últimos 250 metros, na virada final, que o 8 mais andava. Começa a minha virada final. Não havia um segundo a perder, e enquanto o tempo continuasse firme, era preciso avançar rápido, cada vez mais. Parando 10 minutos em cada hora para tomar água, renunciei a almoço e jantar, mantendo o mesmo ritmo. A única interrupção foi para os cálculos de posição. Cada vez mais precisos, cada vez mais próximo. Estava a 56 milhas do farol. Um barulho estranho surgiu ao sul nas nuvens. A grande distância, um pequeno avião seguia rumo à África. Meia hora mais tarde, passava ao norte, rumo ao Brasil. Desistiram, pensei. É muito longe a África. O VHF estava ao alcance da mão. Sabia que estavam à minha procura, mas não quis chamá-los. Meia-noite. Tentei dormir. 2 horas da manhã. Um clarão entrou pela janela. Levantei assustado. O que seria? Não foi preciso sair para descobrir. Se não era uma árvore de Natal iluminada bem à minha frente, tudo indicava que fosse uma plataforma de petróleo, precisamente na direção em que o vento me jogava. Pelo menos acordei a tempo. Desamarrei os remos com o firme propósito de contorná-la e voltar a dormir até que o despertador permitisse. Sonolento e cansado, percebi que o vento entornava de uma vez e achei por bem passar pelo norte. Marquei a proa do rumo 310 graus e comecei a remar. 15 minutos depois virei a cabeça. E surpresa! A plataforma continuava exatamente à proa. As luzes cresciam de tamanho. Impossível! Melhor lavar o rosto. Consertei a proa para 345 graus. Mais 10 minutos e de novo a miserável estava em frente e já bem próxima. Eu não havia batido a cabeça em lugar nenhum e a bússola ainda não apresentava sinais de demência.
Como explicar? Intrigado com aquela fantástica estrutura de aço iluminada que inexplicavelmente não saía da minha frente, descobri a seu lado uma suspeita luzinha verde, luz de boreste de algum barco. A plataforma estava sendo rebocada, com todas as luzes acesas. Um breve desvio para o sul e escapei a tempo. Que susto! Dormir outra vez? Impossível! O pouco sono que me sobrou foi carregado pelo festival de luzes que acabava de passar. Em pouco tempo, as luzes foram diminuindo até sumir no horizonte, e tudo voltou ao mais perfeito escuro. E uma fome crônica me atacou. Era a madrugada do 100º dia no mar, e o pacote correspondente, o de número 100, foi aberto. Remexendo entre os componentes das refeições que estavam na embalagem de alumínio à procura das torradas, encontrei um pequeno envelope com um bilhete das meninas. Por certo, algum recadinho escrito havia pelo menos 6 meses. Ninguém sabia então quantos dias duraria a viagem, e a Flora, que já estava adiantada no programa, me deu um ultimátum. Ela precisava de um número estimado de dias previstos, e eu sabia que se errasse esse número, eu morreria de fome ou afundaria o barco de tanta carga. Nos meus intermináveis estudos sobre correntes e deriva oceânica, cheguei a uma previsão bastante realista: 109 dias. Estimativas mais pessimistas, porém prudentes, da Marinha falavam em 120 dias, e alguns amigos mais esforçados e otimistas calcularam que fosse possível concluir a travessia em 88 dias. E foi assim que se definiu um número de 150 cardápios. Ao abrir o envelope, tive uma grata surpresa. Cuidadosamente dobrado em seu interior estava um pequeno pôster, uma verde paisagem de montanhas com matas e pinheiros. No canto, em cima da foto, uma mensagem: com beijos da Flora, Mada, Marisa, Neuza, Renata, Silvia e Lúcia. Feliz terra à vista! Deixei-o apoiado contra a parede, no cantinho de navegação, para enfeitar os meus cálculos, do mesmo modo que fizera com os outros bilhetes, e pensei: puxa vida, poderia muito bem ser verdade. Mas eu sabia que a distância que faltava, sem a ajuda da corrente, e ainda por cima discutindo com um vento indeciso, dificilmente poderia ser coberta em menos de 2 dias. Terminei o café, preparei os remos e ajustei a almofadinha sobre o assento, mecanicamente, como sempre fazia, e sem tirar os olhos da bússola, voltei à minha nobre atividade. Um golfinho exibicionista passou saltando ao lado e logo em seguida um monte deles. Tentei enxergar no escuro as suas brincadeiras e, ao virar a cabeça, um susto! Parei de remar e, me apoiando levemente na antena, levantei-me. Era quase impossível acreditar, mas não havia mais dúvidas. Bem à minha proa, ainda fraco e difuso, subia um clarão além do horizonte. O clarão dos arredores de Salvador. Emudeci. Os remos soltos balançavam nas pequenas vagas. O vento fraco agitava preguiçosamente a bandeirinha. Nenhum ruído. Por alguns segundos permaneci assim, paralisado por um halo mágico e verdadeiro que me anestesiou os sentimentos, os sentidos, o pensamento. O cansaço desapareceu e uma serena força me pôs a trabalhar. Não senti o barco de tão leve e não parei mais de remar. As meninas, sem saber, acertaram. A madrugada desapareceu com a luz do 100º dia, sem que eu tivesse soltado por um minuto sequer os remos, e sem que uma só vez voltasse a olhar na direção em que seguia. Avançava de costas, e à medida que o sol desprendia no horizonte, aumentava o ritmo. Assim continuei, sem me virar, sem tentar ver o que me aguardava a oeste, até que, alto e livre das nuvens que o cobriam, o sol me obrigou a fechar os olhos. E só então olhei na direção da proa. Eu sempre, desde garoto, me perguntava qual seria o melhor dia da vida, sem nunca ter encontrado resposta. Sempre havia um novo dia para me confundir. Durante a conturbada preparação da viagem, por mais de 2 anos, cheguei à conclusão que o meu melhor dia seria aquele em que, finalmente, livre de problemas e dos céticos, colocaria o barquinho na água em direção ao Brasil. Brilhante engano. Decididamente, o dia da partida foi o mais caótico e desastrado de toda a minha existência. Passado algum tempo, e ainda apavorado com a possibilidade de ser atirado à costa dos esqueletos, tive certeza de que o grande dia seria aquele que tivesse cruzado a metade do Atlântico, e então estaria com o caminho garantido até o Brasil.
Pois aquele foi um dia exatamente igual aos outros, com cotidianos problemas para resolver, algumas dúvidas e pequenas alegrias. Ficou evidente, então, que o dia, o maior de todos os dias, seria aquele em que, por fim, avistasse terra firme. Não foi bem assim. Não dei pinotes de alegria, não berrei como um louco até pôr fora as cordas vocais. Não explodi em pedaços de emoção como imaginava que faria. Simplesmente engoli em seco. Lá estava ela, bem à minha frente, a costa baiana. Poucas vezes na vida estive tão tenso. Subiu-me à cabeça o peso de toda a responsabilidade que eu teria nas mãos nas próximas horas. Um erro, um pequeno erro de aproximação e poria tudo a perder. Anos de estudo, o trabalho de tanta gente, uma linda viagem. Seria totalmente ridículo atravessar o Atlântico para acabar náufrago nos recifes à beira da praia. Mas era perfeitamente possível. Impressionado diante da rapidez com que a costa se aproximava, o que se explica pela total ausência de grandes elevações junto ao mar, em pouco tempo consegui identificar uma torre contrastando com uma faixa verde, provavelmente coqueiros. A torre poderia ser aquela descrita no livro em inglês, ou quem sabe o próprio farol de Garcia Dávila. A marcação por gônio não fornecia um ângulo favorável para identificá-la, e a frequência de lampejos do farol, caso fosse ele, não é visível de dia. Precisava ter certeza da latitude, e isso só conseguiria mais tarde, no momento da passagem meridiana do sol. Eram 9 horas da manhã de 18 de setembro de 1984, uma decisiva terça-feira. A velha frase, navegar é preciso, viver não é preciso, eu a vejo no mar, com olhos diferentes do que em terra. Navegar, eu entendo, é a arte da precisão, e viver é, antes de mais nada, fundamental. O navegador não vaga a esmo, mas se prende a tudo que é possível para tornar preciso o seu caminho. A exata posição dos astros no universo, no preciso segundo de cada minuto, em cada hora, o vento, o sol, sinais de todos os tipos, dados de todos os acidentes, registros de todas as forças e movimentos. E na arte de navegar, nada exige maior precisão do que aportar, com segurança e onde se quer. Estava distante ainda, mas a cada segundo mais compenetrado em não errar, em decidir com calma e segurança. Não bastaria chegar pura e simplesmente. Eu queria aportar num ponto preciso e soltar a minha âncora num portinho abrigado onde houvesse outros barcos descansando. Mais do que isso, eu desejava saltar em terra. Não em cimento ou num pontão qualquer, mas em terra, mais precisamente na areia com os pés descalços, e dizer adeus àqueles tênis que não me largavam. Pensando nisso, não parava de remar. Não conseguia parar. Não tinha forças para isso. Os minutos consumiam as horas, cada vez mais perto. Os contornos da costa tornavam-se nítidos, remando e olhando, remando e olhando. Estava cansado de ouvir falar de malucos que concluíram longas travessias esborrachados em costões inóspitos, sem saber onde estavam, sem fisicamente, por conta própria, tocarem o chão. Eu tinha um plano, alcançar o farol, e um sonho, pisar na areia. E agora, por nada deste mundo, eu desistiria de assim chegar. 12:00, hora do Brasil. Não era mais possível calcular a posição pelo sol. Não havia mais horizonte livre ao norte e sim a ponta do açu da torre, em cima, imponente, o Garcia Dávila. O suor escorria pela testa e entrava nos olhos. Mal podia enxergar. Amarrei a camiseta no ombro direito para enxugar o rosto, sem soltar dos punhos, e, ao olhar para o relógio, me lembrei que teria, às 13h30, o rádio contato habitual. Seria o meu 40º comunicado, e até então, salvo o primeiro que não houve, eu nunca falhara. E, britanicamente, nunca atrasara um só minuto, entrando sempre nos dias combinados, na hora exata. Era impossível parar agora, e se me atrasasse um pouco, os radioamadores perceberiam que algo de errado se passava. Precisava a qualquer custo baixar o ferro antes do QSO, ou eles perceberiam minha chegada antes do previsto. 12h20. Algumas velas apareceram, mas logo em seguida sumiram. Minhas pernas e braços trabalhavam como máquinas. As velas eram pequenos saveiros que momentaneamente baixam o pano para recolher as redes. Havia muitas redes em volta.
Nas pontas, pequenas boias brancas com bandeirinhas vermelhas de marcação. 12h35. Alguns telhados já eram visíveis, e a espuma da arrebentação sobre os recifes também. O coração batia desesperado. A tensão era enorme. Logo estaria em cima deles. E, de repente, o barco ficou preso. Como? Não é possível. Não saía do lugar. Equilibrando-me sobre o convés, fui gatinhando até a proa para ver o que se passava. O leme estava enroscado numa rede de pesca. Deitado, tentei libertá-lo com o braço, mas não o alcancei. Apanhei, então, a bicheira que estava presa com os remos de reserva e soltei a rede. Eu havia tocado o Brasil, a rede estava ancorada. Voltei ao trabalho mais nervoso ainda. Ao longe já se ouviu o barulho da arrebentação dos recifes. Por onde haveria uma passagem, se é que havia alguma? Um estranho tuc-tuc, tuc-tuc-tuc, tuc-tuc surgiu por trás. Infalível barulho que eu conhecia muito bem. Um antigo e persistente motor diesel de um cilindro, o mesmo que eu tinha na Rosa, se aproximava. Era um sofrido e minúsculo saveirinho com 2 pescadores em cima e mais limo no casco do que uma plataforma submarina. Tonho das Neves e Tonho de Oliveira eram seus nomes. Chegaram perto, a uns 15 metros. O primeiro, segurando-se no toco que restara de um outrora mastro e me olhando com um ar curioso e alegre, enquanto o segundo, enfurnado no motor fumacento, controlava a marcha lenta, berrou com força. — Como foi a pescaria? — Não estou pescando, respondi admirado com as rodelas de fumaça que subiam inteiras. — De onde vem vindo então? Insistiu. — Venho da África, exclamei. — E onde fica essa praia? Expliquei que era mais ou menos longe dali. O homem sorriu sem entender, com todos os dentes à mostra, e após me orientar sobre como encontrar a passagem nos recifes, pediu-me. — Avisa o Doró que a gente só volta na sexta. E eu parti na mais importante missão da minha vida. Após 100 dias completos, sem falar com alguém cara a cara, subitamente estava incumbido de levar um recado, em pessoa, para outro pescador que tampouco conhecia. A maré estava enchendo e eu devia tomar cuidado. O pescoço me doía de tanto remar com a cabeça virada à procura da dita entrada. Vi algumas pessoas ao longe, na praia, um pouco ao sul, e rumei para ali. Grave erro. Já ouvi no barulho das ondas, que por trás pareciam muito menores do que de fato eram, fui levantado por uma delas e levado em velocidade de encontro às pedras. Não havia mais tempo para retornar. No meio das ondas e sobre as perigosas pontas de Recife, procurei rápido uma mancha clara por onde pudesse passar, fazendo os remos envergarem de tanta força, e me preparei para atravessar com a onda seguinte. 2 testemunhas na praia acompanhavam à distância a mirabolante encrenca em que eu me metera. O barco levantou, partiu outra vez em velocidade e, após um levíssimo toque no pobre leme, entrou nas águas abrigadas do lado de dentro dos recifes. Soltei a respiração aliviado. Eram exatamente 13h10, mas o porto onde estavam os outros barcos, na barra do rio Pojuca, ficava 500 metros ao norte, na direção do farol, e era ali, somente ali, que eu fundearia. 20 minutos faltavam para a hora do comunicado. Correndo contra o relógio e desviando das pontas de Recife, subi o canal, arrancando gemidos das forquetas sem tirar os olhos do relógio. Às 13h19, alcancei o remanso da barra onde estavam 7 barquinhos. Larguei os remos, voei para a âncora, encurtei o cabo e lancei em fundo de areia, a 20 metros da praia. O relógio marcava 13h20. Antena! A antena ainda não estava armada. Puxei-a rápida do seu canto, sob o colchão, e às 13h25, com os dedos nervosos, prendi o último tirante. Às 13h27, acabei de amarrar os remos. Às 13h28, liguei o rádio. Faltava bobina. Saí com a bobina de 20 metros nos dentes, a tarra cheia como um mágico, pulei para dentro e, pontualmente às 13h30, entrei na frequência, sem ao menos ter tido tempo de olhar para os coqueiros. O Álvaro, o Mário, o Luciano, o Ronaldo, o Guedes e tantos outros amigos estavam atentos na escuta, esperando notícias e uma previsão de quando eu chegaria. Foi o Alex que me pescou na frequência, e do mesmo modo como sempre fez ao longo de 100 dias, com a voz pausada e o seu arrastado sotaque húngaro, começou: PY2KAQ, móvel marítimo de PY2PA. Boa tarde, Amir. Espero que esteja tudo em ordem.
Responda, por favor. Primeiro, estado geral. Segundo, posição. E terceiro, distância da costa. Adiante, Amir. E do mesmo modo como eu sempre respondi esse tempo todo, falei, tentando controlar a respiração ainda ofegante. Ok, Alex, 100% copiado. Estado geral perfeito, sem problemas. Infelizmente não posso calcular a posição. Ele ficava nervoso, pois a falta de posição era sinal de mau tempo e mar duro, porque estou cercado de coqueiros e acabo de chegar. O Alex engasgou pela primeira vez, e o Álvaro, emocionado, não conseguiu dizer uma só palavra. Explodiu no rádio uma invasão de vozes, prefixos e nomes de radioamadores de todos os cantos do planeta, que eu não sabia, acompanhavam atenta e silenciosamente todos os meus passos, dia a dia, numa longa vigília que acabava de terminar. Tanta gente falando, cumprimentando, agradecendo, e eu não pude transmitir a posição e o local de chegada, que ninguém sabia ainda. Desliguei tudo, tirei os sapatos e, ao sair, dei de cara com o pescador e seu barquinho ao lado, observando. Simples e atencioso, o homem me perguntou: como foi a pescaria, moço? Não, eu não pesquei nada não, meu senhor, respondi. E ele, lamentando ouvir aquilo, disse: pois é, moço, a vida tem dessas coisas. Pois é, moço, a vida tem dessas coisas. E na sua simplicidade, afastou-se remando seu barquinho até a areia em frente. As folhas dos coqueiros balançavam ao vento, produzindo um som delicioso de se ouvir. Sentei-me na borda do barco, molhando os pés na água. Estava a metros apenas da praia, e olhando as raras marcas de passo na areia, não tive a menor vontade de descer e andar. Fiquei assim, numa profunda calma, por um bom tempo, balançando os pés na água. Vontade de descer e andar? Não, nada. Eu estava bem. Eu nunca estivera tão bem na vida. Não precisava de nada, absolutamente de nada para me sentir bem. O banco estava perfeito, limpo, pela primeira vez em ordem, as baterias a plena carga, a âncora firme na areia, segurando a lâmpada. Não faltava nada. Pensando bem, que mais poderia alguém no mundo desejar do que olhar nos olhos das baleias, conversar com as gaivotas sobre os azimutes da vida, procurando 100 dias e 100 noites um único objetivo, e subitamente